Capítulo 5. O que aconteceu com os dinossauros? A desgraça do ignorante consiste em julgar, não sendo ele nem distinto nem inteligente, que é o quanto lhe basta. Ora, quem não se vê carecido de alguma coisa, não aspira aquilo que não imagina que lhe esteja faltando. Sócrates. Em abril de 2008, levei minha esposa e filhas para conhecer o Museu de Paleontologia de Monte Alto, no interior do estado de São Paulo. Foi uma visita muito interessante e instrutiva. Podemos conferir de perto fósseis que dão alguma ideia das dimensões dos dinossauros que habitaram nossas terras, além das cabeças de um carnotauro e de um T-Rex, produzidas por um artista plástico da região. O museu tem também uma estátua em tamanho real de um Velociraptor e uma réplica de Diplodocus em concreto. Nos sentamos da cauda dele para tirar uma foto. Podemos observar também o fêmur fossilizado de um Aeolossauro, animal que podia chegar a 15 metros de comprimento. Filmes, seriados e revistas têm abordado o assunto dinossauros ao longo de vários anos. Lembro-me de uma série de TV que fez muito sucesso quando criança, eu não perdia um episódio, e que foi relançada em 2001, O Mundo Perdido, baseada no livro de Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. A série tinha como um dos personagens principais o professor Challenger, cientista notável que afirmava ter descoberto seres pré-históricos. A reação de descrédito geral fez com que ele se dirigisse até a selva amazônica, a fim de provar que estava certo. Com os companheiros Lord John Hoxton, aventureiro para todo serviço, o jornalista Malone e o professor Summerlee, Challenger vivia as mais incríveis aventuras. Depois foi a vez do cineasta Steven Spielberg dar vida aos dinossauros, com seus filmes Jurassic Park, baseado no livro homônimo de Michael Crichton, que também fizeram um enorme sucesso. Talvez o que contribua para que esse sucesso dos dinossauros junto ao público seja justamente a aura de mistério que paira sobre sua origem e distinção. Os primeiros esqueletos fósseis de dinossauros devidamente registrados foram descobertos no século XIX, em consequência da industrialização e da necessidade de se escavar em busca de carvão e outros minérios, bem como de se cortar a terra para construir rodovias, ferrovias, canais e edifícios. De lá para cá, descobertas de fósseis foram feitas em todos os continentes, incluindo a Antártida. Nos últimos 150 anos, foram criadas mais de 50 teorias sobre o desaparecimento deles. Uma delas diz que uma epidemia global acabou com os dinos. Outra sustenta que a explosão de um vulcão na Índia teria sido responsável pela matança. Uma das mais recentes teorias dos anos 80 defende que a extinção dos dinossauros teve causa extraterrestre. Um asteroide ou cometa teria se chocado com a Terra, levantando enorme nuvem de pó e levando o planeta a uma era glacial. Essa ideia se tornou a mais popular, principalmente quando foi descoberta em 91 uma cratera de cerca de 300 quilômetros na península de Yucatán, no Golfo do México. Causa surpresa, no entanto, admitir-se a extinção dos poderosos dinossauros e a concomitante e miraculosa sobrevivência dos pequenos mamíferos. Mesmo com a popularidade da teoria do grande impacto, ainda hoje surgem novas teorias tentando explicar o mistério do sumiço dos dinos, e essa diversidade de opiniões gera dúvidas sobre a verdadeira época em que os dinossauros viveram e o que realmente teria provocado o desaparecimento deles. Talvez pudéssemos resolver o enigma se, tomando em consideração a narrativa bíblica do dilúvio, aceitássemos a ideia de que, não estando na arca que Noé construiu sob as ordens de Deus, felizmente para Noé, pois tais animais seriam bastante incômodos, a maioria deles, mas não todos, desapareceu sedimentada em massa pelas águas turbulentas do dilúvio. Morte em agonia.
Notícia interessante foi publicada no site da Folha de São Paulo no dia 10 de junho de 2007. Os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram na água e as correntes deixaram os ossos em tal posição ou que os músculos e ligamentos deram tal forma pós-morte aos dinossauros. Note o empenho dos pesquisadores evolucionistas em fugir da constatação de que os dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, porque morreram afogados de forma repentina e, portanto, revelam situação de agonia e sufocamento. A brutalidade do desaparecimento dos dinos pode ser explicada tão bem quanto a sua rapidez. Afinal, para sedimentar animais daquelas dimensões, temos de admitir que seria necessário um depósito rápido e de grande amplitude. E é preciso que se sublinhe esse último ponto, pois, como já vimos, para um animal ser fossilizado, é necessário que seu corpo seja rapidamente subtraído à ação dos predadores, aves de rapina, necrófagos ou bactérias de toda a espécie. Em circunstâncias normais, tais condições nunca ocorreriam. Como vimos no capítulo anterior, para os geólogos evolucionistas, a velocidade de sedimentação dos depósitos que formam as camadas geológicas nas quais se encontram esses fósseis é da ordem de alguns milímetros por milênio. Como é que, a esse ritmo, as árvores, os animais de todos os tamanhos e os gigantescos dinossauros teriam durado tanto tempo sem que seus corpos desaparecessem devorados, roídos ou apodrecidos? Não é muito mais plausível pensar que eles foram bruscamente apanhados por uma catástrofe de considerável importância? Um dilúvio, por exemplo? É possível também que alguns animais ditos pré-históricos, como os mamutes, tenham sido salvos na arca e se tornado extintos posteriormente, devido às condições adversas do mundo pós-diluviano. De qualquer forma, nada impede que Noé tenha levado consigo filhotes de certos dinossauros, que por esse ou aquele motivo acabaram extintos posteriormente. Agora, o fato inquestionável é que a abundância de fósseis realmente indica a extinção por catástrofe rápida e global. Graças aos filmes e desenhos animados, um dos dinossauros mais famosos é o Tiranossauro Rex, cujo nome significa Rei dos Lagartos Tiranos. Ele foi, talvez, um dos mais terríveis animais que já viveram sobre a Terra. Seu corpo media 15 metros de comprimento, pesava cerca de 7 toneladas e tinha fortes patas traseiras. Erguia a cabeça de quase 1,80 m a 6 metros acima do solo. Sua mandíbula, de 1,20 m, possuía fileiras de dentes que pareciam facas de 15 centímetros e compensava suas pequenas patas dianteiras, que costumavam ficar recolhidas contra o peito. Ossos fossilizados de tiranossauro têm sido encontrados no oeste da América do Norte, bem como na Europa e na Mongólia. Os pesquisadores ainda não chegaram ao consenso se o tiranossauro era predador ou necrófago, ou seja, um carniceiro, tal como abutres e urubus. Há pessoas que ficam confusas com a ideia de Deus ter criado um bicho tão terrível. Mas eu pergunto: e o tubarão? O escorpião? O tigre? Os vírus? Deus os criou assim? Quando vamos ao Gênesis, lemos que o plano original era de que os vegetais fossem o alimento de todos os seres criados. Quando lemos sobre a nova terra em Isaías, constatamos que os animais voltarão a ter dieta herbívora e serão pacíficos. Portanto, é de se supor que algum tipo de modificação genética, dietética e comportamental ocorreu nos seres vivos, afetando uns mais do que outros. Quão antigos? Voltemos ao tiranossauro. No início de 2005, uma descoberta agitou o mundo científico. Pesquisadores encontraram um tecido macio de um tiranossauro numa região de dunas no estado de Montana, nos Estados Unidos. Acreditava-se que esse tipo de tecido suave podia ser preservado por poucos milhões de anos, o que nos leva a pensar que os dinossauros não são tão antigos como sustentam os evolucionistas. Outra descoberta surpreendente foi feita em fragmentos de ossos de um hadrossauro, dinossauro bico de pato.
Esses tecidos moles não podem ter os alegados 80 milhões de anos, uma vez que têm preservados vasos sanguíneos, células e proteínas, colágeno e osteocalcina. A presença de proteína em ovos de dinossauros também impressionou os pesquisadores. Isso é considerado bastante notável, porque as proteínas não são muito estáveis quimicamente. Presume-se que esses ovos existiram por 66 milhões de anos. Seria de se esperar a degradação química durante tão vasta extensão de tempo, especialmente ao infiltrar-se água no solo através dos sedimentos em que os ovos estão localizados. Possivelmente esses ovos não sejam assim tão antigos, concluiu Ariel Holt. De acordo com a visão criacionista, os dinossauros foram seres criados na semana da criação, juntamente com os demais seres vivos, de conformidade com certos grupos básicos originais que posteriormente sofreram alterações, como os demais seres vivos que tornaram muitos de seus tipos específicos agressivos e predadores. E assim como ocorreu com numerosos outros animais, eles foram extintos em decorrência da catástrofe global do dilúvio e seus efeitos posteriores. Embora a maior parte das pessoas, ao se referir aos dinossauros, provavelmente pense que todos eles tivessem sido monstros enormes, na realidade, o registro fóssil mostra que o tamanho deles variava muito. Alguns eram do tamanho de um pombo, como o Compsognathus, por exemplo. Outros tinham porte de galinhas, perus, cães e cavalos, chegando a atingir também, embora com menor frequência, dimensões avantajadas, como no caso do Brachiosauro, com até 12 metros de altura, 43 metros de comprimento e mais de 70 toneladas de peso, o que equivale ao peso de 10 elefantes africanos. Muitos desses gigantes também foram surpreendidos por muita lama e acabaram fossilizados. A edição de março de 2007 da revista Scientific American Brasil chega perto da compreensão criacionista. Mas como é que os corpos dos animais puderam ser preservados, alguns por sinal em excelentes condições? Restos biológicos tendem a resistir muito pouco na superfície, onde animais necrófagos e o sol devagar e sempre agem sobre os ossos, destruindo até mesmo os maiores, rachando-os até virarem pó. Quando se trata da preservação de registros fósseis por longuíssimos períodos, o enterro deve acontecer o mais cedo possível. Com efeito, poderíamos argumentar que, do ponto de vista de um fóssil, o enterro rápido é o caminho mais curto para a imortalidade. Felizmente, para os que estudam esses fósseis, havia um coveiro muito eficiente trabalhando em conjunto com o clima assassino. As condições de seca que periodicamente levavam o desastre aos leitos ressequidos dos rios tinham cedo ou tarde de terminar. E quando voltavam, as chuvas desencadeavam vingadoras uma corrente caudalosa de detritos, misturas de lama verde e areia arrastadas pela erosão causada pela chuva, se derramaram por sobre os ossos, envolvendo-os por completo. As características sedimentárias das camadas em que os ossos foram encontrados indicam um tipo especial de escoamento da água no qual a turbulência é suprimida, fazendo com que tanto a água quanto o sedimento se movam juntos de forma bastante plástica. Esse tipo de escoamento em massa, conhecido como escoamento torrencial de lama, não é incomum nos dias de hoje. Os deslizamentos de terra ocorridos na Guatemala em 2005, gerados pelas chuvas torrenciais do furacão Stan, são um exemplo recente desse fenômeno. Assim, a cada vez que secas terríveis tomavam seu quinhão de vidas animais, grossas camadas de lama e areia fluíam sobre os corpos e os ossos espalhados, fossem eles animais que tivessem morrido poucos minutos ou meses antes, enterrando-os todos em um túmulo sedimentário protetor e permanente. Foram descobertas abundantes jazidas de fósseis de dinossauros em praticamente todos os continentes do mundo. Seria possível que todas elas fossem formadas por inundações locais de rios? Os pesquisadores estão perto da verdade, mas alguns continuam dando as costas a ela. Dinossauros na Arca de Noé? Não devemos esperar que a Bíblia se refira aos dinossauros com esse nome.
conforme o pesquisador Raul Esperante, do Geoscience Research Institute GRI. Nos dias de Moisés, a palavra dinossauro não existia e nem havia obrigação de o autor mencionar esses animais. Afinal, ele deixou de mencionar numerosos outros seres, como besouros, tubarões, gatos e etc. Portanto, o fato de a Bíblia não mencionar os dinossauros pelo nome não significa que Deus não os tenha criado. No quarto volume da série Spiritual Gifts, Ellen White registra que houve uma classe de animais enormes que pereceram no dilúvio. Deus viu que a força do homem iria diminuir, e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Mas a Bíblia é clara em afirmar que todas as espécies, tipos básicos, criadas por Deus, foram preservadas. Como já vimos, alguns animais ditos pré-históricos podem ter sido salvos da arca e teriam se tornado extintos posteriormente. Existiram evidências de que dinossauros teriam sido preservados na arca? Na edição número 68 da revista Criacionista, há duas matérias interessantes sobre possíveis avistamentos mais ou menos recentes de dinossauros. A primeira trata da descoberta da carcaça de um animal marinho encontrada pelo navio pesqueiro japonês Uyu Maru em 77, na costa da Nova Zelândia. O biólogo Michihiko Yano, que estava a bordo do navio, fotografou a carcaça e extraiu alguns pelos córneos da extremidade da nadadeira anterior. Embora alguns a tenham considerado a carcaça de um tubarão-baleia, nem o biólogo nem os pescadores experientes a classificaram assim. Para muitos pesquisadores, tratava-se da carcaça de um réptil marinho chamado plesiosauro. Em 2003, o fóssil de um plesiosauro adulto com cerca de 10 metros de comprimento foi encontrado às margens do Lago Ness, na Escócia. O fóssil foi descoberto pelo aposentado Gerald McSorley, que ligou para o Museu Nacional da Escócia. O local é lar de uma das maiores lendas do Reino Unido, o monstro do Lago Ness, animal de coloração escura com pescoço longo e que viveria no lago escocês, que tem 200 metros de profundidade. Até hoje, não foram obtidas provas de sua existência, apesar da insistência de moradores da região. Estou certo de que Nessie, apelido dado ao monstro, existe, já que muitas pessoas o viram, disse McSorley. Creio que o dinossauro é um dos antepassados de Nessie. Contaminados pela visão evolucionista, os cientistas descartaram de imediato a relação entre os dois animais, já que o Lago Ness, segundo eles, teria se formado há supostos 15 mil anos, mais de 100 milhões de anos depois de o plesiosauro morrer. Admitir que existam animais do tipo do plesiosauro vivos ainda hoje causaria considerável constrangimento aos evolucionistas. Voltando-se ao passado, encontramos um crescente número de relatos sobre dinossauros, tanto em terra como no mar. De fato, nos tempos medievais, eles constituíam um quase que lugar comum. Isso indica que eles eram bastante numerosos há não muito tempo atrás, o que não se enquadra na escala de tempo evolucionista, na qual eles foram extintos há cerca de 65 milhões de anos e, portanto, não mais existiriam hoje. É por essa razão que os relatos de qualquer avistamento seu são ignorados pelo estamento científico, e as evidências, como as dessa carcaça do plesiosauro encontrado pelo navio japonês, são rapidamente rejeitadas. Essa edição da revista Criacionista traz um desenho feito por aborígenes da Austrália e mostra um monstro com um pescoço longo e grandes nadadeiras, muito semelhante a um plesiosauro. Outra reportagem intitulada Em Busca do Dinossauro do Congo, escrita por William Gibbons, informa que em 1776, um grupo de missionários franceses descobriu na floresta da África Equatorial pegadas de um animal desconhecido. Pelo tamanho, elas só poderiam ter sido feitas por um grande elefante, mas tinham garras. Em 1913, o governo alemão decidiu fazer um mapeamento da sua então colônia dos Camarões e escolheu o capitão Freiherr von Stein zu Lausnitz para comandar a expedição. Leia o relato de Lausnitz. A criatura é muito temida pelos nativos de certas partes do território do Congo, nos baixos dos rios Ubangi, Sanga e Ikelemba. Eles chamavam de Mukele Bebê, aquele animal,
Dizem que o animal é de uma coloração marrom acinzentada, e seu tamanho aproximadamente de um elefante. Dizem que ele tem pescoço bastante longo e flexível. Alguns falam de sua longa cauda musculosa semelhante à de um crocodilo. Dizem que sua alimentação é totalmente vegetariana. O mais interessante é que anos depois, na década de 70, outros relatos de nativos davam conta do monstro. Quando o pesquisador mostrou um livro com figuras de dinossauros a um curandeiro, ele não teve dúvidas em apontar para o Diplodocus. Em seu livro, Depois do Dilúvio, Bill Cooper dedica os capítulos 10 e 11 a registros históricos de contatos e até batalhas entre humanos e criaturas que se encaixam perfeitamente na descrição que hoje fazemos de dinossauros. A página 116, Cooper relaciona 80 avistamentos de dinossauros ao longo da Grã-Bretanha, além do já mencionado monstro Lago Ness na Escócia. Contudo, o relato mais impressionante consta no capítulo 11. Ele analisa o célebre poema de Beowulf, personagem histórico que viveu entre 495 e 583 d.C. Em 515, Beowulf matou uma criatura da espécie Grendel, segundo a nomenclatura da época e da região, o sul da Suécia. Traduções modernas insistem no erro de chamar de Troll o ser exterminado pelo herói. Primeiramente, o Troll é um termo que não consta nas versões mais antigas que se conhece do poema. Segundo, designa um anão ou, no máximo, um gigante peludo e maligno. Por fim, uma criatura com tais características jamais poderia ter aterrorizado durante 12 anos, 503 a 515 d.C., um povo de guerreiros tão intrépidos e agressivos como os dinamarqueses. A descrição precisa e coloquial do poema evidencia a história como uma crônica, em vez de uma narrativa mítica. Quanto às descrições físicas de Grendel, bem mais interessantes, incluindo hábitos e a geografia de suas aparições, temos o trecho seguinte em uma parte do poema Beowulf, quando Hrothgar, rei dos dinamarqueses, transmite a Beowulf a seguinte informação ao descrever Grendel e um dos companheiros do monstro. Tenho ouvido de parte de súditos meus que vivem no campo, conselheiros nesta casa, que eles têm avistado um par de tais imensas criaturas andarilhas, aterrorizando as chácaras como os seres de além-túmulo, e uma delas, tanto quanto eles puderam distinguir, tinha a forma de mulher, mas também a forma de um homem que, embora encurvado, trabalhava os caminhos do exílio, salvo ser ele imensamente maior do que qualquer ser humano. Os camponeses de longa data o chamavam de Grendel. As palavras-chave desse trecho, das quais obtemos importantes informações sobre a aparência física de Grendel, são Idese Oncilis, ao se referir à fêmea do monstro, e o Eris Wastmun, ao se referir ao macho. Aqueles dinamarqueses que haviam avistado os monstros pensaram que a fêmea fosse a mais velha dos dois, e supuseram que ela fosse a mãe de Grendel. Talvez realmente fosse. Porém, o que a descrição nos apresenta que tem tal importância? Simplesmente isto, que a fêmea tinha a forma de mulher, Idese Ulisses, e o macho a forma de um homem, o Eris Wastmun, embora encurvado. Em outras palavras, ambos eram bípedes, porém maiores do que qualquer ser humano. Outro importante detalhe é acrescentado em outro trecho do poema, com relação à aparência de Grendel, especialmente quando o monstro atacou os dinamarqueses, pelo que deve ter sido a última vez. Nas linhas 815 a 818 do poema, é relatado com grandes detalhes como Beowulf infligiu uma ferida mortal ao monstro, segurando a criatura com uma chave de braço e então a torcendo. O poema continua contando que ardente dor acometeu a terrível criatura quando um corte exposto foi feito em seu dorso. Os músculos romperam-se e o braço foi lançado longe. No fim do capítulo, Cooper apresenta as seguintes conclusões. O épico Beowulf nos afirma que, quanto aos seus hábitos e lugares frequentados, Grendel caçava sozinho, sendo conhecido pelos locais compreensivelmente aterradores em que às vezes se avistava sua forma, ao luar, surgindo na neblina que cobria os pântanos como um atol Agengeia, o solitário aterrorizador.
Ele era um Mearcstapa, literalmente um Marchstipper em inglês, um andarilho do pântano em português, um que passeava pelos pântanos ou regiões adjacentes, aterrorizando a terra como Alexander tão incisivamente o apresenta. Ele caçava durante a noite, aproximando-se de povoados e esperando silenciosamente que a sua presa adormecesse na escuridão, antes que ele as atacasse, como literalmente uma silhueta, um notívago, esgueirando-se silenciosamente ao longo das margens ermas e desabitadas dos pântanos. Ele emergia da densa escuridão noturna, como a sombra da morte. Os dinamarqueses tinham literalmente um vigia gigante, um vigilante de monstros, para alertar sobre a aproximação de Grendel. Mas, frequentemente em vão, pois ele era tão silencioso em suas caçadas na escuridão da noite, que às vezes o próprio Eotanwiyar era surpreendido e devorado. Em certa noite inesquecível, nada menos do que 30 guerreiros dinamarqueses foram mortos por Grendel. Não admira, portanto, que Biful tenha sido recompensado tão ricamente e tenha tomado tão famoso por tê-lo morto. Uma publicação moderna e surpreendentemente honesta fez um comentário sobre o poema. A despeito de alusões ao diabo, a conceitos abstratos do mal, os monstros são criaturas bastante tangíveis no Biful. Eles não têm dons sobrenaturais além de sua força excepcional, e eles são vulneráveis e mortais. Leitores do início da Idade Média teriam aceito esses monstros como monstros, e não como símbolos de pragas ou guerras, pois essas criaturas eram definitivamente uma realidade. Pegadas de dinossauros e homens gigantes. A despeito desses relatos antigos serem bastante interessantes e provenientes de quase todas as partes do mundo, com grande coincidência entre eles, a maior evidência física da convivência de humanos e dinossauros, sem dúvida, seria a descoberta pelo menos de pegadas de ambos no mesmo local. Por enquanto, isso ainda não foi descoberto. O que se tem são pegadas de dinossauros perfeitamente preservadas em rocha. Um bom exemplo disso foi noticiado pela BBC Brasil no dia 6 de fevereiro de 2010. Arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro, todas apontando para a mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros há mais de 100 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista, foram encontradas na província de Shandong, no leste do país. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, o hadrossauro e o celurossauro. Segundo a agência de notícias oficial da China, Xinhua, os arqueólogos creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. O que teria posto tiranossauros e outros grandes répteis para correr? Que predador terrível seria esse capaz de colocar 3.000 dinossauros em fuga? E se foi apenas migração, por que esses dinossauros de espécies diferentes estariam juntos e fugindo na lama? Lembre-se de que para haver fossilização de pegadas é preciso que o animal pise na lama e que essa pegada seja coberta por mais lama em seguida. Mas parece que estavam fugindo de alguma catástrofe hídrica. Quanto aos fósseis humanos e de dinossauros, dificilmente seriam encontrados juntos, assim como fósseis de tubarões ou tigres também não seriam encontrados com fósseis de seres humanos. Se houvesse um dilúvio hoje, como viviam em ambientes diferentes e os humanos tinham maior inteligência e mobilidade, certamente as águas e a lama do dilúvio os pegaram em locais diferenciados. Essa é a teoria do zoneamento paleoecológico, como vimos no capítulo anterior. E onde estariam os fósseis dos homens gigantes? Se fosse descoberto apenas um, já seria uma bomba no meio científico, não acha? Acredito que o problema sejam as buscas no lugar errado. Os paleontólogos têm escavado regiões desérticas, principalmente na África, mas a Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus enviou um vento forte para carregar para longe os cadáveres que haviam ficado boiando nas águas lamacentas. Se eles viraram fósseis, provavelmente devem estar nas encostas de montanhas, onde teriam esbarrado e permanecido. Quem sabe um dia eles ainda não sejam descobertos.
o biólogo Roberto César de Azevedo, a partir de diversos indícios e evidências apresentados em seu livro A Origem Superior das Espécies, chega a listar alguns locais para se procurar fósseis de seres humanos antediluvianos: altas cordilheiras, montanhas e colinas, regiões de permafrost, gelo eterno, e montanhas cobertas de gelo em meio a fósseis de árvores e carvão fóssil, junto a animais fósseis gigantes equivalentes a espécies atuais, desertos próximo a âmbar fóssil. Essa relação indica 16 áreas geográficas específicas em ordem decrescente de probabilidade. Como se pode ver, ainda há muito por ser estudado com relação aos dinossauros e aos seres antediluvianos, mas o que se pode concluir dos dados disponíveis é que, assim como todos os outros seres vivos, os dinossauros originais foram criados por Deus. Depois da queda, alguns dinossauros e outros animais passaram por modificações comportamentais e mesmo genéticas, morfológicas e fisiológicas, que os tornaram agressivos e carnívoros. Finalmente, a extinção destes dinossauros, ou de boa parte deles, é bem explicada por uma grande catástrofe hídrica de proporções globais.